Olá pessoal, hoje nós vamos falar de textos e as suas tipologias. Os vários tipos de textos variam de acordo com o que você quer expressar em um determinado momento. O primeiro texto que nós temos é o texto narrativo. Todo texto narrativo ele tem basicamente a construção de 3 elementos. O primeiro é o enredo, é a história que você quer contar. O narrador, obviamente, é a pessoa que está narrando, seja ele o próprio, um narrador externo ou os próprios personagens, que são justamente o terceiro elemento. Ou seja, você está contando a sua história quando você lê um livro. Moby Dick, por exemplo, é um texto narrativo. Ele conta uma história, ele tem um enredo. No caso do texto descritivo, um pouco diferente. Ele relata as características de um objeto ou de uma situação qualquer num certo momento estático do tempo, não existindo, obviamente, a anterioridade e a posterioridade presentes no texto narrativo, ou seja, não existe nada que indique a progressão de um estado anterior para um estado posterior. Tudo isso para falar o seguinte: ele está descrevendo um determinado objeto sem uma relação temporal. O que você vai fazer geralmente para um anúncio de um imóvel é um texto descritivo. Simples assim. Ou seja, eu vendo uma casa com tantos metros quadrados, com tantos cômodos, com uma linda área de lazer. Eu não estou elencando personagens. O que eu estou fazendo é descrevendo o meu imóvel. Assim eu estou fugindo do tempo, eu não tenho uma relação com o texto narrativo em si, não existe uma narrativa. O texto dissertativo, ele trabalha com argumentos, ou seja, o texto dissertativo é um texto argumentativo, com dados, com fatos, utilizando-se para justificar seu ponto de vista. A dissertação é organizada em 3 partes distintas, são elas: primeiro, uma introdução, depois, o desenvolvimento e, por fim, uma conclusão. Quando você abre o jornal e vê uma notícia, tem um texto. Esse texto ele é um texto dissertativo. Ele tem uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão, né? Então, quando você vê uma notícia relacionada ao mercado imobiliário, ele também é um texto dissertativo. Texto publicitário é a atenção, a informação, o desejo e o apelo. Olha esse exemplo. Se fosse sua casa, você já teria trocado. E nós temos a foto de uma casa que está em reforma e, obviamente, uma casa pronta. Esse é um texto publicitário. Ele está divulgando uma mensagem, ele está divulgando algo e tem um objetivo muito claro. De chamar a atenção, de dar a informação necessária sobre aquele determinado imóvel ou sobre aquilo que você está publicando. Você tem que causar um determinado desejo e, é claro, um apelo para que a pessoa saia da inércia e vá atrás daquele determinado imóvel ou daquele determinado produto. Eu gosto muito deste gráfico, é onde fala o que há de errado com a escrita de negócios, a visão de quem lê. Essa estatística foi montada com base em dados do que as pessoas não gostam dentro de uma escrita. 65% das pessoas, por exemplo, acham que uma escrita muito longa não é interessante, ou então uma má organizada, ambos. 65%. Ou seja, organize as suas informações, não deixe elas muito longas, traduza a objetividade dentro dos seus textos. Depois, ela não é clara, 61%. Muitas vezes você vai falar: eu vendo um imóvel em determinada região. Por que você não é mais claro e fala em determinado bairro? Contém muito jargão. Ou seja, os jargões, tanto a precisão, ela vai prejudicar bastante o seu texto.
o seu receptor, lembrando, essa pesquisa foi feita com receptores, com pessoas que leram, o que é importante você se atentar. Ela não é direta o suficiente. Isso 49% das pessoas acreditam que não ser direto o suficiente, ou seja, rodeios demais, prejudica a leitura, prejudica a experiência de um leitor. Vamos falar de 4 técnicas de comunicação que vão fazer com que você amplie a comunicação com as pessoas, com os seus clientes, com os seus parceiros de negócios, enfim, com todos os que vão estar envolvidos na sua profissão. Primeira dica, escute mais. Quanto mais você escuta, mais material você tem depois para apresentar o seu imóvel. Depois, pratique. A prática leva à perfeição? Essencial para quem busca melhorar as suas habilidades de expressão. Ou seja, pratique a comunicação. Entenda sobre o que você vai falar e pratique para que realmente a comunicação ela entre de maneira bem assertiva. Depois, revise o que você escreve em voz alta. Correção e verificação se as ideias estão bem claras. Ou seja, o que você escreveu está claro. O seu cliente consegue ler aquilo lá e visualizar o que você escreveu. A gente tem esse costume, e eu não falo apenas no ramo de corretores de imóveis. Eu entendo sobre esse imóvel, eu entendo sobre esta casa. Quando eu vou escrever, eu vou ler e vou falar, eu consigo entender, mas muitas vezes não. Então seja claro no que você escreve. Tente, faça o seguinte teste, dê para um colega e fala assim, o que você vê quando lê esse texto? Né? E leia mais. Quanto mais repertório você tem, quanto mais repertório você possui sobre o imóvel, você possui sobre a sua profissão, quanto mais conteúdo você possui, melhor os seus textos vão ficar mais ricos, mais claros, mais concisos e com certeza você vai ter um entendimento melhor e uma comunicação bem mais assertiva com o seu cliente e com seus parceiros de negócios. É isso aí, pessoal. Nós terminamos essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos em outras aulas. Eu deixo aqui o meu abraço e nos vemos em breve. Muito obrigado.